Estamos no Evangelho de Marcos. A nossa caminhada tem sido uma caminhada de compreensão, uma tentativa, de compreensão do Evangelho de Marcos, nesse canal que tem como principal iniciativa e objetivo buscar entender um pouco mais aquilo que a palavra de Deus nos diz. E o nosso desejo é tão somente honrar a pessoa de Jesus. Queria falar com você sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 até o 37. Foi o momento em que Jesus e os discípulos, eles saíram da casa onde eles estavam, antes desse texto, após o Senhor expulsar o espírito mau de um garoto. E eles continuaram por atravessar a Galileia nesse período, nesse momento. Na verdade, Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava. É sempre muito curioso a gente observar essa atitude de Jesus de buscar o anonimato, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que, diante da sua missão, tudo tinha o seu tempo, tudo tinha o seu lugar, porque quando nós vemos a grande comissão em Mateus 28, Jesus está dizendo a eles para agora eles irem e falarem o que eles tinham que falar. Mas nesses instantes, Jesus ele procurava se resguardar. E ele estava ensinando aos discípulos nesse momento. E aí o que Jesus ensinava era que o Filho do Homem será entregue. Dizia ele para os discípulos naqueles instantes, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Na verdade, eles não estavam entendendo nada daquilo que Jesus estava dizendo, E ao mesmo tempo eles tinham um certo receio de perguntar diante das dúvidas que eles tinham, até porque parecia estranho depois de tudo que eles testemunharam, viram, Jesus falar que, olha, eu vou ser preso, o Filho do Homem, e eles estavam tentando entender isso. O Filho do Homem, será que ele está falando dele? Ele ser preso, ser morto? Aí eles chegaram em Cafarnaum e diz o texto de Marcos, nosso texto aqui, Marcos capítulo 9, de 30 ao 37, diz que estando em casa de um deles, nós não sabemos de quem, Jesus perguntou a eles: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Eu estava ouvindo um zum, zum, zum. Eu vi que vocês estavam falando um com o outro, e aí às vezes um se exaltava mais que o outro. Eu não quis interromper, mas agora eu estou querendo saber o que estava acontecendo. Eles ficaram quietos, diz Marcos. Eles ficaram quietos porque eles estavam discutindo no caminho qual dentre eles era o mais importante. Pegar mal agora falar isso para Jesus, Não, Senhor, nós estávamos dizendo qual de nós era o mais importante. Mas Jesus se sentou com eles, ou chamou os 12, nessa casa, chamou esses 12, sentou com eles e lhes disse o seguinte, interessante porque ou Jesus ouviu a conversa, ou por ser Jesus, evidentemente que a conversa não pôde fugir ao seu conhecimento. E ele disse assim aos 12, se alguém deseja ser o primeiro, deve ser o último
e servir a todos. Opa! Ele respondeu aquilo que eles estavam discutindo. Daí ele segurou uma criança, devia ter uma criança naquele ambiente, né? Não sabemos de onde essa criança surgiu, só sabemos que ela estava lá e ele pegou essa criança, colocou essa criança no meio deles, abraçou essa criança e ele disse: se aquele que me segue recebe uma criança como esta criança aqui, estará me recebendo. E quem me recebe não recebe apenas a mim, não está apenas me recebendo. Quem recebe a criança recebe a mim. E quem recebe a mim não recebe apenas a mim, mas recebe aquele também que me enviou. Jesus está falando do Pai. É interessante porque Jesus os ensinava que ele sofreria, morreria, ressuscitaria. Jesus, ele adiantou os próximos capítulos da história. E olha, eles tiveram dúvidas, os discípulos tiveram dúvidas e na verdade a impressão que dá dessas dúvidas que eles tiveram é que eles não estavam lutando, eles não estavam lutando contra as afirmações de Jesus. Não, ele não pode ser entregue, ele não pode morrer. Não parece que era isso que eles estavam pensando ou conjecturando, né? Como diz o outro. Mas eles estavam preocupados em saber sobre quem poderia ser seu substituto. Quem é o mais competente para assumir? Bom, se ele vai ser preso, se ele fala que vai ser morto, alguém tem que ficar no lugar dele. O que faremos sem ele? Quem vai na frente dizer: bom, pessoal, agora é o seguinte, tá? O nosso Senhor foi preso, ele foi para a cruz, como ele disse, morreu, e nós, a partir de então, será que não era isso que eles estavam discutindo? Bom, já que ele está dizendo que ele vai ser preso, vai ser morto, alguém tem que assumir isso daí. Na verdade, eles não estavam, ou eles não entenderam ainda que a hierarquia do reino de Deus não diz respeito à lei do mais forte. Na ausência de Jesus, quem seria o mais forte? Quem seria o maior dentre nós para assumir o seu lugar? No reino de Deus, a lei não é do mais forte. No reino de Deus, a lei não é do mais poderoso, do mais competente. A regra é outra, é completamente outra. Jesus ensinou outra coisa para eles. Por isso que eles ficaram temerosos em falar: não vamos dizer nada, porque nós estamos discutindo um negócio que o mestre já tinha falado sobre isso. Acabei de lhes dizer sobre o que acontecerá comigo. A regra é outra. O Filho de Deus, o poderoso, veio para assumir sobre si os pecados de todos. Ele se colocou, inclusive, onde nesse instante? No último lugar. Porque quem morre por todos não vai na frente necessariamente, vai atrás. Porque ele morre e ele fica. E os outros continuam. Quem morre pelos outros fica. E quem continua
É o beneficiado? Pois é. Aquele que é mais forte, mais poderoso, ele não está entre nós, ele não estava entre eles. Bom, entre eles ele estava, Jesus. Mas olha para nós hoje, tá? Aquele que é mais forte, mais poderoso, é o Pai Nosso que estás no céu. Não adianta a gente brigar e descobrir quem vai ficar no lugar de Jesus. Quem vai falar em nome dele com mais propriedade do que o outro? Todos nós, poderia dizer assim, Jesus, olha, discípulos, queridos, amigos, irmãos, servos, todos nós, inclusive eu, sirva ao meu Pai. E essa criança aqui, vocês têm que observá-la e perceber que uma criança como essa criança no meio de nós aqui, que inclusive a sociedade ignora por ser criança, principalmente nos tempos de Jesus, uma criança não tem poder, uma criança não tem ambição, uma criança não está brigando para saber quem vai na frente. Ela pode estar brincando, mas não brigando. Não há uma ambição a respeito de quem estará substituindo quem. O poder e a ambição impressionam muitas pessoas. O poder e a ambição está diante de nós. O poder e a ambição nos corrói, tira o nosso sono ou nos anima demais. O poder e a ambição é um problema muito sério. Jesus percebeu isso sempre quando estava com eles. Os seres humanos, eles vivem em meio a um desfile sobre quem é mais forte, quem é mais poderoso, quem é mais competente, quem pode mais do que o outro. 24 horas a gente acorda e essa coisa o tempo todo. E olha, está no meio dos crentes isso aí, tá? Todo mundo está tentando dizer quem é mais, quem pode mais, quem tem mais, né? Quem estudou mais, quem tem mais livros estudados. Que bobagem. Jesus é muito paciente. Os homens querem ser protagonistas na sua própria história. Só que eles não ficam para contar a história. Tendo o reino de Deus, então, diante de nós, e o rei no seu devido lugar, Jesus, ainda que passado pela cruz, aonde é que nós queremos chegar? Onde é que eles 12 lá queriam chegar, hein? Nós hoje, aonde que nós queremos chegar? A quem nós desejamos impressionar? Nós queremos impressionar quem? Qual é o prêmio que é tão importante assim, que nos seduz a ignorarmos quem é o Senhor verdadeiro? O Senhor verdadeiro, que é aquele que passou pela cruz, em dor, em sofrimento, e venceu tudo e todos para nos dar vida. Quem? Qual é o prêmio que a gente ganha em função de superar essas coisas? Afinal de contas, o que realmente vale a pena e o que nos importa? Nós estamos correndo atrás do quê? A questão toda é, no fundo, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, a questão é quem quer estar ao pé da cruz, porque nessa hora pouca gente fica. Quem quer estar ao pé da cruz? Qual é o anseio? O anseio é poder se conformar à cruz no discurso de Jesus. Sigam-me.
e com isso conviver com paz. Porque a cruz, ela foi fincada diante de nós, e na cruz o Senhor é maior. A cruz fincada diante de nós nos mostra que o Senhor é maior do que qualquer rei ou de qualquer poderoso que possa haver. Diante da cruz, e a cruz não é um lugar muito privilegiado, mas a cruz, ela traduz um poder que ninguém tem, mas que acha que tem. A cruz traduz um poder, mostra-nos um poder que os homens matam e morrem para conquistar. E olha que ele tinha ao seu lado 2 ladrões, um dos quais ele recebeu, né? Quem é o maior? Senhor, quem é o maior? E aqui entre nós, ó Deus, quem é o maior? Quem está mais perto de ti? Quem tem mais intimidade contigo? Quem tem o direito de alguma coisa além dos outros? O maior é aquele que fez por nós. Maior é aquele que fez por nós o que nenhum de nós seria capaz de fazer por nenhum de nós. Esse é o maior. A Ele toda a honra e toda a glória na cruz, que é o nosso Senhor. Um abraço. Deus te abençoe.